Esta é a história do dia da Rádio Observador. Somos nós, mas não somos nós. Que mundo é este? What actually is the metaverse? Well, if we think of the internet as something that we look at, the metaverse is a version of the internet that we're inside. Está ainda muito no início, mas promete ser uma revolução na forma como experienciamos o mundo. Há quem lhe chame o próximo capítulo da internet, só que vai muito além do mundo online que conhecemos hoje em dia. Imagine, por exemplo, poder transpor a barreira do monitor do computador ou do ecrã do telemóvel e fazer parte desse mundo virtual. É o que promete o metaverso. Mas apesar de estar só agora a dar os primeiros passos, já coloca muitas questões. I think that there's a lot of reasons to be concerned or to be cautious. One is it would increase access for surveillance. The more immersed we are inside of our technologies, the more data points there are on us. If I have augmented reality glasses on and I'm immersed in the metaverse, who gets access to that? Somos nós, mas não somos propriamente nós. Neste mundo virtual somos representados por uma imagem digital que podemos moldar ao nosso gosto. O conceito e a ideia não são novos, mas ganharam um novo fulgor nos últimos tempos com empresas como o Facebook, que entretanto mudou o nome para Meta, a definirem o metaverso como a grande prioridade e a investirem milhões. É uma mistura entre a realidade virtual e a realidade aumentada que nos permite ter uma experiência imersiva num mundo digital. As marcas estão atentas e já se pode comprar de tudo no metaverso, mas um mundo virtual não está isento dos mesmos problemas do mundo real e já há relatos de casos de abusos, incluindo assédio sexual. Mas como regular uma realidade que é completamente nova e quais os desafios para o futuro? Hoje vamos falar com Kátia Rocha, jornalista do Observador que acompanha de perto a atualidade das indústrias tecnológicas. Bem-vinda, Kátia. Obrigada, João. Para já, nenhum de nós está aqui representado em Avatar, uma versão virtual de nós próprios. Podemos atestar que estamos aqui os dois em carne e osso, mas quem sabe um dia este programa não possa ser gravado também num estúdio virtual. Comecemos então por uma pergunta existencial, digamos assim. Explica-nos o que é isto, o metaverso, e como surgiu. Em primeiro lugar, é importante perceber que as tecnológicas começaram desde há alguns meses a falar muito nesta lógica do metaverso e aqui com planos muito, muito ambiciosos, mas na verdade é um conceito que começa na literatura. A primeira vez em que aparece a palavra metaverso escrita, na verdade, foi em 1992, ou seja, há 30 anos. Como muitas outras coisas na ficção científica, não é? Exatamente. Começam nos livros e tornam-se realidade. Conceitos que há 30 anos nos pareciam todos um bocadinho abstratos, agora é justamente isso que a indústria tecnológica está a querer criar. Portanto, o metaverso, pelo menos como estamos a perceber agora nestes conceitos das marcas, é uma ideia que passa muito pela criação de mundos digitais, aqui numa lógica de convergência, um bocadinho a mistura entre a realidade virtual que já conhecemos hoje e também com a realidade aumentada. Uma união destes mundos em que, como mencionaste, cada um de nós será representado por um avatar que poderá ser altamente personalizável, e a ideia está a ser atualmente descrito como um bocadinho como o próximo capítulo da internet, só com uma internet um bocadinho mais encorpada. Eu percebo que seja uma lógica muito, muito estranha, mas a ideia é também que quando estamos a interagir neste metaverso possa haver aqui uma ideia de caminhar por um espaço, por um mundo digital, em que tens também uma percepção de, neste caso não é de um corpo, mas do corpo do avatar, vamos assim dizer. Diz-nos então uma coisa, se quem nos estiver a ouvir tenha ficado agora curioso com esta tua explicação e queira experimentar, queira ir espreitar o metaverso, quais são as opções possíveis neste momento? Há muitas opções, mas é importante perceber que neste momento
tudo o que já é possível experimentar de metaverso está muito longe dos planos destes mundos digitais muito, muito ambiciosos, lá está, como estamos sempre a dizer. Há mesmo empresas, por exemplo, a Meta, a dona do Facebook, que tem estado muito empenhada aqui nesta lógica do metaverso, até mudou o nome da própria empresa-mãe para refletir estes esforços, que assume que provavelmente o metaverso, como estamos a visionar, está ainda a 10 anos de distância, pelo menos. Mas, neste momento, podemos experimentar o metaverso com uma lógica de realidade virtual, justamente como está a fazer a Meta com o Horizon Worlds, que não está disponível ainda em Portugal, está neste momento disponível no mercado norte-americano e no Canadá, ainda aqui com muitas limitações, muito numa fase experimental. E depois temos as versões de metaverso em computador, vamos assim dizer. Muitas plataformas, cada uma com uma versão muito específica. Mas neste momento existe, por exemplo, a Decentraland, onde a ideia é haver uma espécie de lógica. Podes comprar o teu pedaço de terra e personalizá-lo da forma como quiseres. E depois existe também já a Roblox, que, embora tenha sido sempre muito vista como um jogo de computador, é também já hoje um exemplo de metaverso e que está a receber também já apostas muito interessantes por parte de empresas que querem estar presentes nesta fase inicial desta tendência tecnológica. Mas isso, só para esclarecer, funciona com óculos de realidade virtual, não é? Para já é um pouco assim que... As do Facebook / Meta vão funcionar justamente com a realidade virtual, mas neste caso a Decentraland e a Roblox ainda estão muito assentes no computador. No computador, exato. Com as limitações que isso tem em nível de interação, claro. It is time for us to adopt a new company brand to encompass everything that we do. To reflect who we are and what we hope to build, I am proud to announce that starting today, our company is now Meta. As empresas tecnológicas estão, de facto, a apostar em força e a investir já milhões no metaverso. Veja-se o Facebook, que mudou o nome da empresa mãe para Meta, com Mark Zuckerberg a colocar esta questão no centro de todas as prioridades. Mas não é o único. Portanto, que empresas neste momento estão já no metaverso e qual o seu objetivo? Neste momento temos duas grandes divisões, ou papéis, vamos assim dizer, que as empresas querem desempenhar neste metaverso. Tens as empresas que querem estar muito presentes na construção. Há até quem fale que estamos um bocadinho na lógica dos blocos de construção do metaverso, e aí temos os exemplos da Meta, também da Microsoft, numa lógica já muito virada para o mundo do trabalho. A Microsoft, que faz, aliás, esta aposta no metaverso com uma compra milionária da Activision Blizzard, uma empresa que conhecemos do mundo dos jogos e que, lá está, quem melhor do que uma empresa que está habituada a construir mundos digitais para entretenimento, neste caso nos videojogos, do que a Activision para construir este metaverso. Temos também a Nvidia, já aqui numa lógica um bocadinho diferente, mais virada para o mundo industrial, já aqui com projetos nesta lógica dos gêmeos digitais, por exemplo, recriações de algo que existe no mundo real, que estão a transformá-lo para o mundo digital. E depois temos as outras empresas, as empresas de grande consumo, grandes marcas, como a Nike ou uma Coca-Cola, que estão também já aqui interessadas neste metaverso como uma forma de criar novas relações, eventualmente com um público mais jovem, que pelas estatísticas serão eles a usar mais este ambiente de metaverso. Would you buy clothes that don't exist? And how much would you be willing to pay? E já é possível, de resto, comprar coisas no metaverso. Já referiste terrenos, casas, até ilhas privadas, roupas. Há marcas que estão a apostar já muito nesta realidade alternativa, inclusivamente marcas de luxo. Ou seja, temos já aqui pessoas a gastar dinheiro real em bens virtuais.
Exato, e é um conceito que não é ainda bem fácil de compreender. Como é que gastas dinheiro real numa coisa que fisicamente não existe ou que tem ainda muitas limitações. Mas já há muitos casos de pessoas que estão até a comprar ilhas privadas do metaverso, a personalizá-las. Alguns exemplos têm até heliportos, por exemplo, e as marcas de luxo, como mencionaste, são muito, muito interessadas nesta área. Temos, por exemplo, a Gucci ou a Burberry, já aqui a criar também os seus próprios espaços no metaverso, onde é possível visitar uma loja destas marcas, comprar artigos para personalizar os avatares e, curiosamente, aqui com esta lógica dos avatares a serem muito personalizáveis, as marcas de luxo estão já a criar artigos já virados para o metaverso que não estão tão dependentes das limitações que temos no mundo físico. Temos, por exemplo, marcas que estão a apostar em criar malas para avatares feitas de nuvens, que no mundo real seria uma coisa impossível de termos. E depois, curiosamente, embora tentem refletir muito a lógica de uma marca de luxo a nível de valor, estas aquisições destes produtos são feitas muitas vezes com divisas próprias de cada uma das plataformas, que são vendidas por um valor mais alto do que é habitual, comparando com os restantes produtos, mas que depois, quando são vendidas entre os utilizadores, assim, numa lógica já de revenda, de marketplace, atingem valores astronómicos. Há mesmo um exemplo de um artigo da Gucci que chegou a ser vendido por um valor que ultrapassa o valor daquele artigo no mundo real, que é um facto muito, muito curioso. Os avatares são então representações nossas, somos nós sem sermos nós, embora isto pareça um pouco confuso falando assim abstrato. Falemos então também das relações dentro do metaverso. Estamos a falar de um mundo virtual onde também já começaram a surgir os primeiros casos de assédio e abusos, não só verbais, mas até de natureza sexual. A questão aqui é: como é que se enquadram esses casos juridicamente, uma vez que este é um mundo ainda tão recente, porque estamos em terrenos nunca antes pisados, não é? Exato, é uma das grandes questões e que já começa a ser muito discutida entre os próprios advogados. Aliás, uma das advogadas com quem falei para este trabalho refere mesmo que a parte de tentarmos aqui regular o metaverso também é uma questão um bocadinho filosófica, porque tem a ver com: se mata um avatar, e estamos aqui a falar de um caso mais extremo neste tipo de plataformas, pode isso ser visto como um crime. A questão é discutível e depois tens todos os outros planos que vêm com este tema, que é, mete também um bocadinho uma questão de percepção. Será que houve ali mesmo uma intenção criminal? E depois não é fácil compreendes perfeitamente isto, porque as pessoas vão estar escondidas atrás de um avatar. Onde é que estão essas pessoas que supostamente cometeram esse crime ou não, se estivermos já aqui a falar de um crime? É uma questão difícil e que certamente dará aqui pano para mangas de estarmos a discutir isto no metaverso, e estando nós numa fase tão inicial e já começando a pensar nestas questões, fica um bocadinho a ideia do que é que ainda pode vir. E o mesmo acontece com os casos de assédio, porque também tem muito a ver, lá está, com esta questão da percepção. Mas neste momento já há estudos feitos por organizações sem fins lucrativos que referem e se dedicaram a estudar as interações em algumas plataformas de metaverso e já perceberam que, efetivamente, quem tenha um avatar associado mais a um visual feminino está mais sujeito a assédio neste tipo de plataformas. E depois outra questão que também tem a ver com a regulação destas plataformas é muita jurisdição. Como é que se julga um crime que aconteceu ou não no metaverso, e depois todas as questões que vêm associadas a isto. Agora, nós durante a pandemia habituámos-nos um pouco ao teletrabalho, mas o metaverso pode trazer-nos aqui novas fronteiras do que conhecíamos como teletrabalho. Esta possibilidade de ser usado também como local de trabalho, ou seja, eu estou em casa ou posso estar em qualquer outro local com os meus óculos de realidade virtual e tenho reuniões virtuais com as pessoas da minha empresa. Isso no futuro pode colocar também desafios ao nível da legislação laboral?
Sim, e aqui também os advogados estão a abrir a porta a uma possível discussão sobre este tema. Ultimamente também revimos a legislação do teletrabalho e aqui todas as regras que estavam associadas a isto, e portanto também haverá eventualmente a necessidade de falar sobre o tema do trabalho no metaverso. A questão é que neste momento as plataformas não estão ainda assim tão desenvolvidas e é um bocadinho uma ideia de perceber se efetivamente o trabalho no metaverso algum dia fará sentido ou não, mas por agora é um conceito que parece ainda um bocadinho distante, e o que nos poderá dar aqui algum tempo para perceber se é uma questão que faça sentido discutir ou não. E depois, quando falamos da internet, já há sempre uma série de preocupações em relação aos nossos dados e ao que as empresas fazem com os nossos dados. Que desafios ou problemas pode também colocar uma realidade como o metaverso a este nível? Hoje em dia já temos aqui a grande questão das plataformas tecnológicas e o grande acesso a dados que têm, mesmo sem nós percebermos ou não. E já percebemos que esse acesso tem algum tipo de consequências. A grande questão é que, quando estamos a falar de uma tendência em que tem muito associada a realidade virtual, em que vamos ter headsets em sítios onde não costumávamos ter, consegues ter aqui uma ideia diferente e eventualmente vão ser recolhidos ainda mais dados do que aqueles que nós já estamos a ceder. As organizações que estão a estudar esta questão estão a falar muito sobre a parte de ter acesso a dados mais de saúde, que são considerados dados muito sensíveis, e portanto fala-se muito sobre a questão de ser aqui outra vez a lógica da confiança. Estamos ou não dispostos a fornecer estes dados? E outro grande receio do desenvolvimento do metaverso tem muito a ver com as empresas que estão justamente a tentar desenvolver esse metaverso. Falámos há pouco da Meta, da Microsoft. São empresas que hoje em dia já têm um enorme acesso a dados e um grande poder na indústria tecnológica. E a grande questão agora é se estamos a permitir estas empresas trabalhar no desenvolvimento do metaverso, poderá isto ser ou não outra hipótese destas empresas ganharem ainda mais poder, se é que isso é possível. E um historial polémico da forma como trataram os nossos dados no passado, não é? Exatamente. Por isso é que, embora estejamos numa fase muito inicial do metaverso e ainda de perceber se a tendência do metaverso realmente se vai concretizar com tudo aquilo que os estudos estão a prometer, de uma aposta de vários milhares de milhões de dólares. Por isso é que já se fala muito nesta lógica de desenvolver um metaverso que tenha algum tipo de ética, algum tipo de responsabilidade por parte dessas empresas e que percebam realmente o que é que está em jogo com esta lógica do metaverso. Obrigado, Kátia. Obrigada. Kátia Rocha é jornalista do Observador e tem um extenso trabalho online sobre o metaverso. Esta foi a história do dia. Neste episódio usamos também sons da Bloomberg e do YouTube. A sonoplastia é da Beatriz Martel Garcia. A música do genérico é do João Ribeiro. Eu sou o João Santos Duarte. Até amanhã.